Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É um prazer renovado reencontrá-los no estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Mensageiros, que é a segunda obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, ditada pelo benfeitor André Luiz, pelas mãos venerandas de Franciscano Xavier. Hoje, vamos estudar os capítulos 7 e 8, né? E eu sempre gosto de, antes de começar o capítulo, fazer uma rápida retrospectiva para a gente retomar o fio da meada, né? Então, só lembrando em rápidas palavras, que no capítulo 5 e 6, André Luiz participa na companhia de Vicente da primeira aula do curso de mensageiros. André Luiz começa a sua jornada preparatória para ser um mensageiro do Cristo, um mensageiro de Deus. E nessa primeira aula, eles têm uma magistral palestra do benfeitor, do instrutor Telésforo, do Ministério das Comunicações, no Centro de Mensageiros. Auditório lotado, e Telésforo faz uma palestra marcante, e ele, no começo, ele afirma logo que essa palestra é direcionada aos médiuns e aos doutrinadores, notadamente os que trabalham encarnados na Terra. Eu digo isso porque, se recordemos antes, os mensageiros, lá no Ministério das Comunicações, na Central de Mensageiros, formam mensageiros para trabalhar não só na crosta, mas também nos umbrais e nas trevas. Mas essa fala dele era direcionada aos médiuns e doutrinadores que trabalhavam encarnados na Terra, né? E a primeira parte da fala de Telésforo, muito profunda, ele fala das instruções para ser um bom mensageiro, das imensas responsabilidades, do gesto de renúncia, de amor e etc., né? E a segunda parte da fala dele, também muito importante, ele fala das advertências profundas aos médiuns, ou seja, uma espécie de um puxão de orelha. Por que os médiuns falem? Por que, na verdade, dentre o contingente de médiuns que é preparado nas esferas espirituais, notadamente lá na central de mensageiros, mas ele fala nas outras colônias também, quase a totalidade desses médiuns falem. Por quê? Então, ele faz advertências importantes dessa mensagem, né? E ele traz uma seguinte advertência, no diagnóstico dele, por que os médiuns falem na sua missão dos encarnados. E ele diz que a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade desses médiuns, ou seja, a ausência de noção de responsabilidade, porque, afinal de contas, se está trabalhando com os bens da alma, e esses bens da alma, tanto dos médiuns como aqueles que iriam atender, negligenciado o trabalho desses bens da alma, as consequências são muito grandes, tanto para aqueles que eles foram à Terra prestar socorro, mas as responsabilidades dos médicos que falam também é muito grande, por isso, esses bens da alma são fundamentais para o processo evolutivo dos filhos de Deus, que aqui se matriculam na escola da vida para trilhar o seu caminho de alta elevação, né? Ele fala também que outro fator de que esses tarefeiros não cumprem bem a missão a falta de recordação do dever de cumprir, ou seja, eles passaram um processo de formação profundo, tem toda a assistência dos instrutores, mas falem. E ao final da fala de Telésforo, bastante substanciosa, André Luiz, conversando com Vicente, nota que boa parte dos presentes estavam chorando, notadamente aqueles que eram os médios e os doutrinadores falidos, né? Ou seja, com certeza o remorso e a certeza de ter perdido a oportunidade importantíssima de dar um salto no processo evolutivo dele, né? E lembrem-se que no final do capítulo 6º, duas senhoras vão até Aniceto e pedem a Aniceto uma oportunidade para um tutelado delas, que era um dos médios falidos, para que ele pudesse reencarnar na Terra na sua jornada evolutiva. Alegavam elas, uma era mãe e a outra era tia, de um senhor de nome Otávio, vamos estudar o caso dele agora, seguido no capítulo 7, dizendo que um familiar deles, de amizade familiar, se dispunha a receber Otávio como filho numa próxima encarnação. E então Aniceto, de forma muito amorosa, diz a elas que não convém levar essa proposta à frente por uma razão muito singela. Você está terminando de voltar da Terra e foi falido na sua missão, não obstante ter se preparado por tanto tempo, não seria razoável para que ele voltasse de ouvir missões à Terra sem passar por todo um processo de reciclagem. Ou seja, o mundo espiritual não improvisa, tudo é feito com muito critério, etc., com todo o trabalho, com toda a formação, ainda falem, né?
Muito bem. O capítulo se encerra aí. E uma observação interessante no final. Aniceto chega onde está André Luiz e Vicente e diz, olha, vocês aproveitem o final da palestra e conversem com os médiuns e os doutrinadores que estão presentes e que faliram, porque o depoimento deles será de muita valia para o aprendizado de vocês. Muito, porque lembremos que André Luiz e Vicente estão se preparando para ser mensageiros. E certamente a missão deles na Terra foi encontrar fatos assemelhados, né? Dores assemelhadas. Será um aprendizado importante para eles como futuros mensageiros. Mas certamente a mensagem muito mais direta, porque André Luiz estava lá colhendo material para ser utilizado nesse livro, Os Mensageiros. Esse livro é o fruto de 7 dias de trabalho na companhia de Aniceto. Muito mais importante que essas mensagens nesses médios e doutrinadores falidos, constasse esse livro, é um recado muito direto para cada um de nós que estamos aqui estudando, e muito mais ainda para os doutrinadores e os médios encarnados. Isso é muito importante. Bom, feita essa observação, então, começamos a estudar o capítulo 7, denominado A Queda de Otávio. Lembremos que na fala de Aniceto, ele analisou a dificuldade do trabalho dos mensageiros da mediunidade, depois ele falou das quedas, ali é a teoria. Ele agora, de forma muito didática, ele vai passar o relato de cada um desses que faliram e por que eles faliram. Então, é a parte, ali era a teoria, agora é a prática. Ou seja, é dentro dessa ideia de consolidar no coração de cada um de nós os cuidados importantes para que possamos trilhar o nosso caminho na busca da autoiluminação. Então, nos diz aqui André Luiz, impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, que era exatamente um médium falido, pedi a Vicente me apresentasse a elas, ou seja, as duas senhoras, que uma era mãe e a outra era tia de Otávio. Não que me movesse, diz André Luiz, curiosidade menos digna, até porque nós sabemos que André Luiz já tinha passado essa etapa de estar lá narrando suas dores, e só o interesse de saber por que os outros faliram, por mera curiosidade. Ele estava numa fase, já tinha de compreensão, que buscava aqueles que tinham suas dores com o propósito de ajudar, e não com o propósito de mera curiosidade. No caso aqui, o depoimento desses médios doutrinadores falidos era para consolidar ensinamentos a eles, que ele e a Vicente, que seriam futuros mensageiros. E também trazer essa mensagem a nós, a quem essa obra se direcionava, no caso, o livro dos Mensageiros. Muito bem. Diz ele, mas desejo, não era curiosidade minha, diz André Luiz, mas desejo de alcançar novos valores educativos sob a tarefa mediúnica. Lembremos que André Luiz, até então, na encarnação, não tinha trabalhado com mediunidade, aliás, nem tinha formação espírita. Então, era uma matéria muito pouco conhecida para ele. Se ele estava ali estudando com o propósito de ser o mensageiro, era muito importante ter conhecimento desse material, conhecer as estratégias das sombras, para evitar que a luz triunfe. Na verdade, o médium é um medianeiro de Deus, é um mensageiro de Deus, com o propósito de trabalhar tanto os espíritos infelizes que obsidiam os encarnados, como também trabalhar os encarnados nesse processo de raiva, de ódios, uma mensagem muito sublime no propósito de ajudar esses filhos de Deus a encontrar seus caminhos e desatar os ódios do passado, né? Muito bem. Desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo, ou seja, a palestra de Telésforo, me fizeram sentir em tons diferentes. Ou seja, André Luiz tinha algum conhecimento de informações teóricas sobre mediunidade, mas a fala de Telésforo dilargou essa visão dele. O espectro da visão de André Luiz aumentou muito, ou seja, ele viu que as responsabilidades no que diz respeito à mediunidade eram muito maiores do que ele imaginava. Ele tinha uma compreensão, uma ideia limitada, e a visão que Telésforo colocou abriu muito o leque de informações e ele precisaria se aprofundar nesses conhecimentos. Em breves momentos, diz André Luiz, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, ou seja, mãe e tia, mas o próprio Otávio estava lá, conversando com elas. Um pálido senhor que aparentava 40 anos. E essa informação do aparentava 40 anos também é uma informação interessante por uma razão muito simples. Normalmente o espírito aparece no mundo espiritual com a visão que tinha quando desencarnou. Ou seja, isso é um indício que ele deve ter desencarnado aparentemente com essa ideia, com 40 anos aproximadamente, já que era a visão que ele tinha lá. Normalmente a referência que se tem no mundo espiritual é da idade que a pessoa desencarnou, para facilitar a identificação de possíveis encontros no mundo espiritual. Muito bem.
Então, quando eles foram apresentados, André Luiz de pronto já foi dizendo, olha, também sou principiante aqui. Ou seja, André Luiz está dizendo que não era um profundo conhecedor, estava começando no processo, era a primeira aula dele como aprendiz de mensageiro, por isso ele está justificando a curiosidade de conversar com eles, para trazer dali informações para a sua própria formação. Expliquei, diz André Luiz, a minha condição, a de médico, do médico falido, ou seja, de um médico que não cumpriu na sua inteireza a missão que fora, que Deus o confiou, né? Ele, na verdade, era um médico muito materialista e perdeu uma oportunidade importante, ou seja, ele levou ali, nessa fala, inicialmente, na apresentação de Otávio, levou um certo conforto ao Otávio. Otávio, você não é só você que está aqui chorando as dores por ter perdido a oportunidade, eu também perdi, ou seja, ele foi solidário à dor de Otávio, né? Ao mesmo tempo, levou um certo conforto, um certo carinho a ele. Só eu também sou um médico falido, você foi um médico falido, eu também estou aqui na condição de alguém que não cumpriu a missão que Deus nos confiou, nos deveres que o Senhor me confiou. Você falava de consolo e não de censura. Deixa claro, para até criar as condições para uma fala, uma conversa bem aberta, que esse era o propósito de trazer ensinamentos para ele, para a própria André Luiz, né? Não foi censurar coisa nenhuma. Todas essas observações que tem, que eu sempre coloco uma das frases entre aspas, são minhas, não é do livro, só para a gente facilitar a compreensão. Continua ele. Agora, continua, então, a fala de Otávio, depois dessa abertura de diálogo entre eles. Diz Otávio, possivelmente o meu amigo, dizendo André Luiz, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas. Ou seja, está dizendo, Otávio, que André Luiz possivelmente não conhecia, quando encarnado, as repercussões do não cumprimento de uma missão importante quanto a dele de médium, porque André Luiz não tinha tido formação espírita, não compreendia as repercussões espirituais, não tinha compreensão, não tinha André Luiz na época, que o homem é um ser interdimensional, ou seja, tudo que aqui nós fazemos ou deixamos de fazer repercute no mundo espiritual. Tem repercussões, repercute no presente e no futuro, isso que ele quer dizer, né? No mundo. O mesmo, diz Otávio, não ocorre comigo, ou seja, o caso dele era diferente, ele tinha compreensão das coisas. Ai de mim, diz ele, não conhecia o roteiro certo, não desconhecia, melhor dizendo, o roteiro certo. Ou seja, ele conhecia, ele tinha compreensão de que teria encarnado para cumprir uma missão sublime no campo da mediunidade, é naquele campo que trabalha os bens da alma, e ele sabe que as repercussões ao não cumprimento da missão desse nível é muito grave. Quer dizer, André Luiz, talvez você não tinha, você ignorava esse fato, mas eu tinha esse conhecimento. E na frente vai explicar por que ele tinha esse conhecimento. Que o Pai me designaram, que Deus me designara para as lutas na Terra. Ele tinha perfeita compreensão dessa missão, né? Aí eu botei aqui a observação. Nós sabemos que muito mais é cobrado de quem mais é dado. E nós sabemos disso. As criaturas que têm compreensão de suas missões, e a nós espíritas em especial, sabendo as imensas repercussões, que somos seres interdimensionais, somos seres eternos, ao nosso descumprimento de uma lei divina, terá mais repercussão do que a criatura que ignora isso. Bom, como eu vou dizendo, não possuía ele, Otávio, títulos oficializados de competência. Ele não tinha um curso superior, mestrados e doutorados em uma matéria específica, está dizendo Otávio. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica. Olha que informação interessante. Dispunha de considerável cultura evangélica, coisas que, para a vida eterna, e não a presente, mas na vida eterna de espíritos eternos, né, é de maior importância que a cultura intelectual. Ele está nos dizendo o seguinte, que as informações que temos na área da agricultura, na área de excelência de informação e especialização, são importantes. Mas a cultura evangélica, a cultura da vida eterna, a cultura evangélica, ela é muito mais importante do que os títulos que se tem aqui de informações e especializações em carreiras específicas. Não é? Ele não tinha, mas tinha um conhecimento importante da cultura evangélica. Segundo ele, é muito mais importante do que a cultura intelectual, simplesmente considerada, para a vida eterna. E por quê? Porque a criatura que tem as compreensões desse conhecimento da vida eterna é fundamental para o processo de conduta dele. Não pode, não pode alegar desconhecimento. Ele tem conhecimento, porque tem uma formação evangélica importante. Ele vai explicar lá na frente. Vindo da família espírita, tinha tido toda uma formação no mundo espiritual, conhecia. Já André Luiz não conhecia. Portanto, é atenuada as responsabilidades em relação a ele. Quando eu dizendo, tive, diz Otávio,
amigos generosos do plano superior. Você teve instrutores que trabalharam com ele durante tanto tempo, deram todas as informações. Depois, quando ele encarnou, acompanhou todo o processo de recordação das informações, relembrando as missões que ele tem que fazer, né? Deu todas as informações, né? Ó, tive amigos generosos do plano superior, os instrutores, que se faziam visível aos meus olhos. Gente, isso é muito, muito sério. Veja, ele era um médium importante, que além de ter tido uma formação, e nós explicar quantos, ele passou 30 anos no mundo espiritual se formando para essa tarefa mediúnica. Os instrutores apareciam para ele, aos meus olhos, portanto, ele tinha evidência, via. Os instrutores vinham relembrar ele, amigo, lembra do seu compromisso. Ele apareciam diante dos olhos dele, relembrando a missão deles, né? Esses instrutores passaram tanto tempo treinando, trabalhando o coração dele, preparando ele. Diz ele, recebi mensagens repletas de amor e de sabedoria, encarnado já aqui. Os instrutores apareciam na frente dele, recordando, com mensagens repletas de amor e de sabedoria, de beleza, relembrando a missão dele. E, no entanto, caía a si mesmo. Portanto, o remorso, o choro dele tinha uma razão muito forte. Ele foi preparado por tanto tempo, os instrutores apareciam na frente dele, relembrando tudo. Teve todo o apoio necessário do mundo espiritual. E aqui, encarnado, ele vai explicar mais na frente, né? E assim caiu. Obedecendo a imprevidência, há duas razões da queda dele. A imprevidência foi imprevidente e a vaidade, que é muito grave, né? E eu botei aqui os temores de Dona Laura, que efetivamente que encarnar no planeta de expiações e provas é algo muito complexo. Quem lembra lá em nosso lar, a conversa de Dona Laura Mandilizes com André Luiz, que ela tem medo de encarnar. Encarnar no plano de expiações e provas é difícil. Mas no caso específico de Otávio, era mais ainda que ele era um médium que foi preparado por 30 anos para essa missão importante. Os instrutores apareciam diante dele, colocavam, recebiam as mensagens, tudo, e ele assim caiu. Então, era uma responsabilidade muito, muito grande, né? Continua, então, a informação de Otávio. Vou voltar aqui para pegar aqui, passar a página. Muito bem. As observações de Otávio, diz André Luiz, impressionaram... Opa, passou duas aqui. As impressões de Otávio... As observações de Otávio, diz André Luiz, impressionaram vivamente. Ou seja, esse depoimento de Otávio, que ele teve toda a assistência, que os instrutores apareciam, tudo, e ele mesmo assim faliu, deixou André Luiz muito impressionado, né? Aí ele conduzindo. Quando no mundo, diz André Luiz, eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas. André Luiz não era espírita, não teve contato. E experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ela desejava dizer. Ou seja, ele não tinha conhecimento espírita. André Luiz não tinha, né? Ignorava, diz ele, a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. Isso é André Luiz dizendo para Otávio. Eu fico impressionado, Otávio, porque eu não tinha essa informação, mas já Otávio tinha. Por isso que o Otávio se sentia tão culpado, porque tinha todo esse acervo de informações, assistência do alto, e mesmo assim faliu. Os estudiosos, aí já é Otávio falando, os estudiosos, justificando o porquê da culpa dele ser tão grande. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé, podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. Ou seja, aqueles sacerdotes, e aí tem uma coisa importante que a gente precisa compreender. Quando ele fala dos sacerdotes, entenda, os padres, os bispos, enfim, das igrejas evangélicas, os médios, etc., essas criaturas que tinham toda uma destinação para trabalhar no sacerdócio, quando ingressaram nas escolas de sacerdócio aqui na Terra, passaram por uma formação séria. Ninguém vira padre um dia para a noite. O processo para se transformar num padre demora um tempo de formação, que vai estudar, e tal, um bom tempo. Os bispos também. E os médios também. Ninguém vai trabalhar na sala mediúnica de uma hora para outra, precisa estudar, trabalhar, etc. Mas lembre-se, eles foram preparados adredemente no mundo espiritual. Foram preparados para reencarnar e assumir a função dessa natureza. Ou seja, além da formação bastante rigorosa aqui, para desempenhar a função dessa, que eu volto a dizer, eles vão trabalhar com os bens da alma. A igreja não confia uma tarefa a um padre, até que ele não passa por todo um trabalho de formação, né? que é longo.
Mas, além dessa formação aqui na Terra, eles tiveram uma formação lá no mundo espiritual. A gente está vendo agora a formação lá para reencarnar. O dos outras religiões da mesma forma, porque lembre-se que as cidades espirituais, as colônias, não têm religião, minha gente. Lá são formados tanto os padres, os pastores, os médios, todos. Então, tem uma formação lá e outra aqui. Então, é uma formação... Você está dizendo, os estudiosos, os crentes, que até pode alegar ignorância, mas o sacerdote não, porque tem a formação lá e aqui, bastante forte. Diz ele, é o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Ou seja, a tarefa mediúnica, você passa a ter toda uma formação, antes de trabalhar numa mesa, numa sala mediúnica, você passa por uma formação, um estudo, etc, etc. Mas também lá em cima. Continua dizendo, os aprendizes ou beneficiários, nos tempos da revelação nossa, do Espiritismo, podem referir-se, melhor dizendo, a determinados impedimentos. Mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais, que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Ou seja, é exatamente isso. Ninguém vem assumir uma função de médio ou de doutrinador aqui na Terra sem passar por um processo fortíssimo de uma formação lá em cima. Ele só desce à Terra quando, na verdade, os instrutores entenderem que ele está preparado. Eu vou adiantar, mas ele passou 30 anos estudando, se preparando no mundo espiritual para exercer essa função. Não é pouco, não, gente. 30 anos, imagine aqui, nós. Qual é a profissão que aqui na Terra você passa 30 anos estudando para exercer a função? Não existe isso. Você vê quando, na verdade, é profundamente rigorosa a formação lá em cima. 30 anos não é fácil. Lembre-se que, para que, na verdade, Otávio viesse a encarnar como esse mensageiro, ele trabalhou lá em cima. Passou por um curso de formação profundamente rigoroso, teórico e prático. Lembra que André Luiz está começando agora apenas o curso teórico. Mas André Luiz, quando terminar os cursos teóricos, ele vai descer à Terra para ver a prática. Não vem no livro aí na frente. A prática disso, como mensageiro desencarnado, certamente Otávio passou lá em cima. 30 anos como instrutor, recebeu todas as teorias e prática, veio à Terra com os instrutores, viu a prática, viu casos dolorosos, muitos casos dolorosos, acompanhou como mensageiro nesses 30 anos, com a presença dos instrutores abnegados, dando todo aconselhamento e informação, tudo isso foi feito, passando 30 anos se preparando, você está pronto, você trabalhou aqui como mensageiro desencarnado, vendo todo o processo de mediunidade, você está pronto para ir para a Terra, reencarnar, para assumir essa função. E vem ainda faz. Vê que, na verdade, uma coisa não é simples, né? Você está dizendo que não se justifica, nada justifica a culpa que ele está sentindo, o Otávio, porque ele sabe todo o trabalho que passou, o imenso investimento que foi feito no mundo espiritual, de preparação deles, porque a missão dele era muito sublime, era exatamente trabalhar o coração daquelas criaturas aqui na Terra, encarnados e desencarnados, no campo da ignorância, do desamor. E nós sabemos que quem trabalha com mediunidade, nós explicamos no capítulo anterior, que a mediunidade prova. O médico a trabalhar na área de mediunidade prova é aquele que, na verdade, ele não tem ainda o mérito em si, não conquistou, essa mediunidade é dada. É uma espécie de um adiantamento que Deus nos coloca, para que, ao exercer o trabalho da mediunidade, a gente consiga assistir aqueles que predicamos no passado. E, ao assistir aqueles que predicamos no passado, possamos avançar o nosso processo evolutivo. Essa é que é a questão. Como é a mediunidade de prova, essa mediunidade, se não for bem utilizada, a mediunidade com Jesus, como diz André Luiz, essa mediunidade pode ser retirada, e as consequências são muito graves. Ele está colocando isso. Continua dizendo, é o medo que você verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários, nos tempos da revelação nova, diz ele, podem referir-se a determinados impedimentos. Mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas, porque eles tiveram uma formação muito forte, foi feito tudo por eles, foi dado tudo para eles, todo acompanhamento, mesmo assim eles faliram, a responsabilidade será muito grande, por isso que ele está se sentindo muito culpado. Mas, meu amigo, diz André Luiz, perguntei, assaz impressionado, que teria motivado o seu martírio moral? Ou seja, André ficou tão impressionado com essa situação dele, perguntou, o que aconteceu quando você faliu, meu amigo? Me explique, pelo amor de Deus. Noto, André Luiz dizendo, tão consciente de si mesmo, você tem tanta certeza do que você aprendeu, tão superiormente informado sobre as leis da vida, tanta formação, tanto conhecimento, que me custa acreditar, diz André Luiz,
se encontre necessitado de nova experiência nesse capítulo. Você estudou tanto, amigo, como é que você faliu? Relatarei minha queda, diz Otávio. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Ele vai aqui explicar por que, na verdade, ele faliu. Diz ele, depois de contrair, olha só a informação que ele está dizendo, depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, no outro tempo, ele está dizendo o seguinte, por isso que eu estou falando que é a mediunidade de prova, ele recebeu essa mediunidade com a finalidade de resgatar o mal do passado. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, ou seja, no outro tempo, na reencarnação passada, certo? Vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados, irmãos, vou tentar em destaque, irmãos, não foi só para os instrutores, não, irmãos outros que se preocuparam com eles, que investiram nele, deram toda a assistência, apostando que ele iria desempenhar o papel. Sendo atendido por irmãos dedicados, que se revelaram incansáveis para comigo. Ou seja, um grupo de criaturas, além dos instrutores, ajudaram imensamente a ele na formação deles, apostando que ele poderia ser um mensageiro do bem e poderia levar consolo a muitas criaturas, a muitas pessoas. Ser um mensageiro podia desenvolver um trabalho extraordinário. Nós sabemos o trabalho dessas criaturas que vêm no caminho da mediunidade. Basta olhar o caso de Chico, basta olhar o caso de Divaldo, de tantas outras criaturas que têm papéis importantíssimos, tarefas que não se pode nem mencionar a quantidade de criaturas beneficiadas pela mediunidade dessas criaturas. É uma tarefa muito importante. Pode trabalhar, vou dizer, que eles trabalham com os bens da alma. É algo importantíssimo, né? E alguém que fale com a promessa de atender tantas criaturas necessitadas como a Terra tem, a quantidade de ignorantes é tantas, e uma criatura dessa falir, muitos que estão esperando a assistência deles não tiveram assistência deles. Por isso que ele fala que não se pode, a culpa é muito grande, porque muitos aguardavam essa presença dele, esperando a assistência dele. Não só aqueles que prejudicou no passado, que também é o principal papel deles, mas outros. Ele vai explicar aqui. Preparei-me, diz Otávio. Então, durante 30 anos consecutivos, gente. 30 anos, é 30 anos, não é brincadeira. Para voltar à Terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas. Se é saldar minhas contas, portanto, tem um bocado de coisa pendente do passado. Porque a mediunidade de prova, a finalidade primacial deles era buscar aqueles que prejudicou no passado, a resgatá-los, e ao ver os atos de nós, haver o apaziguamento, trilhar o caminho de elevação. E a elevação ia levar-me a alguma coisa, quando você ajuda os outros, automaticamente você se ajuda também. É claro, né? Se você é o portador da luz, você é o maior beneficiário disso. Então, a missão dele, 30 anos se preparando para essa missão, para saldar as contas, dizer ele, elevar. Muito bem. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes. Não foi falta de absolutamente nada disso, Otávio. Não foi falta de lições ao lado de mensageiros, ao lado de instrutores magníficos que se dedicaram a eles, né? Durante 30 anos ali do lado deles, como André Luiz agora estava lá de Aniceto, recebendo as informações teóricas, depois vão para a prática, ali, depois vão trabalhar um contingente imenso de criaturas sofridas e vai aprendendo, vendo o infortúnio dos outros, vai se aprendendo, se sensibilizando. E vendo o extraordinário exemplo dos instrutores. Esse é que é o grande processo de conhecimento. 30 anos, não é fácil. Muito bem. Vamos dizer, lições sublimes, verdadeiramente sublimes. Nem estímulos santos, não faltou estímulos santos, a meu coração é perfeito. Quer dizer, não faltou nada. Tudo foi colocado à minha disposição, tudo. Diz ele, o Ministério das Comunicações, onde ele está agora, favoreceu-me com todas as facilidades. Tudo, ou seja, não faltou. Os instrutores iam lá me procurar, dar todas as informações, me reorientar, mostrar, relembrar os conceitos. Ele está dizendo isso. Está falando do Ministério das Comunicações, que é aquele que os instrutores iam lá me relembrar dos meus compromissos, relembrar minha tarefa. Né? E, sobretudo, olha que informação interessante essa. 6 entidades amigas. Como é que falou assim? Muitos irmãos dedicados, não foi só os instrutores. 6 entidades amigas, não era inimiga, não. 6 entidades, porque é importante ter essa compreensão, que ele teve ajuda, além do instrutor, de 6 entidades que apostaram imensamente nele. Agora, eram entidades amigas, eram entidades que tinham uma certa elevação espiritual. Por quê? Primeiro, se não tivesse uma elevação espiritual, não estaria ao nosso lado. Primeiro, nós falamos por aí. Segundo, eram amigas que desejavam o sucesso dele, e ele seria o parceiro no trabalho, ele reencarnaria com ele, vamos explicar na frente.
reencarnariam com ele, com Otávio, e exerciam um papel juntos para ajudar-se uns aos outros. Essas entidades, não tem muito detalhe do porquê que essas entidades precisaram encarnar, mas eles foram em auxílio, apostaram. Estava lá do D, 30 anos ajudando na formação deles. Dá a entender que eram entidades, se estavam ajudando a eles, porque tinham mais do que eles, ou seja, tinham mais grandeza espiritual do que eles. Veja só que coisa de compromisso imenso. Passaram 30 anos essas 6 entidades ajudando, e mais os instrutores. Muito bem. Sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu ex. Ou seja, apostaram, deram tudo para que a formação dele. Continuo dizendo, técnico do auxílio, veja bem, ele falou primeiro do Ministério da Comunicação, que foram lá relembrar as coisas. Mas o técnico do auxílio, por que é técnico do auxílio? O Ministério do Auxílio é aqueles que preparam todo o processo da reencarnação. Quem se lembra lá do livro Os Missionários da Luz, que fala da reencarnação de Segismundo, vai entender o que eu estou falando. Vai se relembrar que o processo de reencarnação é um processo complexo, todo um trabalho feito antes do mapa reencarnatório, com quem você vai reencarnar, todo o trabalho de reaproximação do futuro encarnante dos pais, esse processo e toda a ajuda que é feita no sentido que venha dar certo, o processo de reencarnação, e todo o processo até os 70 tem ajuda do Ministério do Auxílio, tudo. Quer dizer, os técnicos do auxílio acompanharam minha terra, todo esse trabalho da pré-encarnação, tudo foi feito nas vésperas do meu nascimento, ou seja, não faltou auxílio nem antes, nem durante, nem depois. Entregaram-me um corpo rigorosamente sadio, ou seja, tinha saúde, tinha orientação, né? Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores, dos instrutores, daqui do nosso lar, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo, ou seja, foi um investimento muito alto feito, porque ele assumiu um trabalho de relevo na esfera da consolação de criaturas. Ou seja, ele, na verdade, tinha um trabalho muito importante junto aos missionários daqui da Terra, com missões importantes. E lembramos que todo esse trabalho feito pelo Ministério do Auxílio é de preparação para a reencarnação. Tudo foi feito. Tudo. Deram um corpo perfeito, colocaram ele numa família espírita, vou mostrar mais na frente, tudo, para que, na vez, ele exercesse seu trabalho, mesmo assim faliu. Quando ele dizendo, permaneceria ele, depois que encarnado, Otávio, junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Isso não era pouco, não. Ele estava junto com um grupo de espíritos elevados encarregados do Brasil. Falange de colaboradores encarregados do Brasil. Muita gente importante, seja, junto a espíritos elevados, animando-lhes o esforço, e quem? Dos colaboradores encarregados do Brasil, os esforços, e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados, infelizes. Aquele contingente que ele fala que ia resgatar, a turma que ele tinha dívida do passado, mas ia dar uma contribuição importante. Lembra que lá na primeira fase, na primeira parte da conversa de Telésio, fala que o grande trabalho dos missionários é trabalhar no campo da ignorância, aquele contingente de espíritos encarnados e desencarnados, que a grande maioria dos que estão aqui em sofrimento, era essa turma que ele ia atender. Uma missão importante. Por isso o investimento de 30 anos de preparação, de toda a assistência. Né? Muito bem. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Está dizendo que a missão dele era não casar. Eu vou explicar por quê. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, não. Mas porque, no meu caso particular, assim exigia. Ele não explica, não entra em detalhe por que o caso ele não exigia. Mas deixa mais ou menos um rastilho de compreensão que é muito possível que ele tenha falido nessa seara do casamento na encarnação passada. Não estava em cogitação agora o casamento, porque isso iria... Primeiro, nós sabemos que os grandes mensageiros de Deus que a gente conhece, Chico, Divaldo, Eurípides, Onivone e outros, não casaram. A missão deles era tão árdua, precisaria de tanta renúncia, de tanto amor. A dedicação era exclusiva à causa da mediunidade. Porque família você precisa ter um tempo a dedicar, filhos, etc, etc. Eles não casaram. Raul Teixeira não casou, e tantos outros. Porque a missão deles é trabalhar no campo do bem, uma renúncia muito grande. Né? Então, isso que a missão dele era não casar. Né? Ele não explica por quê. Mas pressupõe-se, primeiro, a dedicação que ele teria que ter, né? E segundo, muito possivelmente, acredito que essa é a questão, que é possível que
ele não tenha trabalhado bem esse problema na encarnação passada, precisaria dessa vez não se casar. Muito bem. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos, ou seja, com 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim, aqueles 6 que eu falei lá, aquelas 6 entidades há 30 anos ajudando ele, ao nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Ou seja, ele não casaria, mas com 20 anos receber aqueles 6 espíritos que passaram 30 anos ajudando ele na formação deles, 30 anos, e receber como órfãos, como filho do coração. Olha que missão sublime, que missão sublime. Ou seja, ele tinha uma função importante. Deixar claro, eu achar bem claro isso, que podia imaginar que esses 6 que ele ia receber como órfãos eram inimigos dele passado. Não era. Primeiro que eles chamam de entidades amigas. Se eram entidades amigas, não eram inimigos dele passado. Eles não estavam ali no ajuste. Não. Esses 6 irmãos, que não deixou muito claro aí, mas se eram 6 amigos e estavam em nosso lar, pressupõe que eram criaturas que iam trabalhar ao lado dele para ajudar na sua missão, a bem cumprir. E esses órfãos têm sua missão, e cumprir a missão deles, claro. Mas entenda, deixar bem claro, porque se ele faliu no que diz respeito a esses órfãos, mas era inimigo, não suportou. Não é o caso. Não é o caso. Né? Continua. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate. Ele está falando, meu débito com essas entidades, é os 6 que ele ia receber. Está vendo essa fotografia aqui embaixo? Tem ele aqui na frente e uma senhora com 6 crianças. É essa família aqui que ele ia receber. Ele ia receber essas 6 crianças para cuidar delas. E é uma história impressionante, uma história muito comovente. Eles que meu débito para com essas entidades era muito grande, por quê? Porque essas 6 entidades passaram 30 anos ajudando ele na sua formação. Volto a dizer, pressupõe que eram entidades mais elevadas, porque estavam ajudando a ele. Ninguém pode ajudar, ninguém pode dar o que não tem. Pressupõe que eram entidades mais elevadas que estavam ajudando a ele na sua missão. Né? E a providência de cuidar deles como órfãos não só constituiria agradável resgate, portanto, já claro, Otávio estava resgatando uma dívida que ele, Otávio, tinha de não ter trabalhado bem no passado com família, talvez por essa razão ele não fosse casar. Olha que interessante. Esse agradável resgate para mim, para o Otávio, não para os meninos. Isso é claro. Para ele, a Otávio, como também garantiria o triunfo pelo serviço de assistência a ele, ou seja, trabalhar no campo do bem ilumina quem faz. É aquela velha história que você vai igual ao jardim, o bom beneficiário é a mangueira. A água, antes de chegar no jardim beneficiar, primeiro beneficia a mangueira. Se você é o portador do bem, o bem passou por você, você é o bom beneficiário. Ele está dizendo que ajudar aquelas 6 crianças seria extremamente importante para ele, Otávio. Ele estaria resgatando os erros do passado dele, que ele não explica aqui qual é em relação a isso, mas deve ter alguma coisa no campo da maternidade, já que ele ia casar, certo? Iria também essa chance, porque me preservaria o coração de leviandades e vacilações, ou seja, ele ia trabalhar no campo da mediunidade, atendendo muitas criaturas e ter 6 crianças órfãos, dependendo da ajuda dele. Ia sobrar muito tempo para viciações, vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder sugestões inferiores no domínio do sexo. Ele tem muito tempo para pensar nessas questões, né? Porque a gente sabe que o trabalho da mediunidade, com quem se dedica, é um trabalho árduo. Vai já ver Chico, que dormia 2 horas por noite, não era fácil, né? Tarefa para os que se dedicam, né? Muito bem. Não aceitar do sexo e das ambições doentias. Não ia sobrar tempo para ter ambição material, de querer ter coisas. Não ia sobrar, o tempo não ia dar. Ele está dizendo isso. Além de resgatar a vida dele no passado e ajudar essas 6 crianças, e seria importante demais para a autoiluminação dele, não sobraria tempo para pensar em desvios do sexo e nem de ambição. E dinheiro não ia ter tempo para isso, pensar nisso. Muito bem. Ficou também assentado? Quando diz assentado, pressupõe. Está lá no mapa reencarnatório, ficou tudo acertado na espiritualidade, que minhas atividades novas começariam com muito sacrifício. Ou seja, era importante ele começar com toda a luta, com todo esforço, para provar resignação, resiliência no trabalho. Resignação, para provar que ele tinha capacidade de desenvolver essas tarefas. Como, na verdade, nós sabemos que toda tarefa dessas grandes almas que trabalham no campo da mediunidade sempre é com sacrifício. Chico teve muito sacrifício, doutor Divaldo teve muito sacrifício, Dona Ivone da Mara Pereira muito sacrifício, lavava roupa para sobreviver. Então, essas criaturas, esses grandes mensageiros no campo da mediunidade,
é um trabalho de muita renúncia. E ele sabia disso, ele estava consciente. Quer dizer, foi formado para isso. Muito bem. Muito sacrifício. Para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra na realização, determinação, e para que, se não, escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distintos dos desígnios de Jesus. Mais tarde, ou seja, quando ele provasse que estava apto para desempenhar as funções a contento, diz ele, mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, do trabalho andando, etc., me enviaria de nosso lar socorros materiais. Está falando de nosso lar porque, lembre-se que é importante ter essa compreensão, gente. Se você não precisa ter essa informação, você vai imaginar outra coisa. Com o correr dos anos de edificação, me enviaria de nosso lar socorros materiais. Sempre que a gente reencarna, a gente sofre todo um processo de acompanhamento da reencarnação de onde a gente encarnou. Se ele veio do nosso lar, todo o acompanhamento, todos os atendimentos, toda a assistência vem das entidades, dos instrutores do nosso lar. Quer dizer, que eles mais tarde viriam socorro materiais, né? Cada vez maiores, à medida que testemunhasse renúncia de si mesmo, ou seja, colocar a minha vida a serviço da mediunidade, de atender os necessitados, tanto os encarnados como encarnados, porque ele ia cuidar de 6 criancinhas, né? De mim mesmo. Desprendimento das posses efêmeras, das coisas que não têm essa importância, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura, o plantio de amor confiado em minha mão. Ou seja, quando ele começasse a desenvolver a tarefa com determinação, resignação, as condições materiais viriam, a espiritualidade ia encontrar forma de chegar até ele. Todas as condições para que ele pudesse desenvolver sua tarefa como medianeiro, como médium, ajudar os 6 órfãos que ser encaminhado para ele. Sim, as coisas iriam acontecer. Tudo iria acontecer como planejado. Quer dizer, essa programação estabelecida lá no plano espiritual. Tudo combinado, ou seja, tudo preparado, mapa, tudo preparado para a reencarnação, todas as providências tomadas pelo Ministério da Comunicação e do Auxílio, tudo combinado. Voltei a reencarnar, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, ou seja, não só prometendo àqueles instrutores que passaram 30 anos ensinando, ele ao lado dos instrutores, o ensino teórico, prático, vendo, analisando, vendo o exemplo dos instrutores, né? Os instrutores. Como também hipotecando a certeza, não era promessa, a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, deixa claro, das amigas, que ajudaram demais nos 30 anos. A quem muito devo até agora. O que significa até agora? Você está devendo até agora porque não cumpriu o que foi estabelecido, que prometeu. A quem muito devo até agora porque ele não cumpriu o que estabeleceu. Essa é a questão, continua devendo. Ele veio para pagar uma dívida e continua devendo. Está claro já aqui pela narrativa. Muito bem, continua dizendo. Mas ai de mim, olvidei, esqueci todos os compromissos, com os instrutores, com as 6 entidades, com todos, o meu compromisso de atender a multidão de criaturas sofredoras que estavam na Terra esperando por mim para atender, ele veio preparado com isso, ele ia trabalhar nas falanges que assistiam o Brasil, para retirar das dores, etc. Esqueceu tudo, veio e esqueceu tudo. Continua dizendo, os benfeitores de nosso lar, ou seja, os instrutores, que passaram 30 anos lá dele, localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Ou seja, ele teve como mãe um espírito iluminado, uma alma bondosa, uma criatura divina, ou seja, foi dado todas as condições, colocaram ele ao lado de uma mãe magistral, diz ele. Minha mãe era espírita cristã desde moça, um lar extraordinário. Não obstante as tendências materialistas do meu pai, não era espírita, que era, todavia, um bom homem. Olha, Mário, uma família equilibrada, compromissada com as questões de Deus, espiritualizada, teve as noções de espiritualidade com a mãe, segundo era uma serva de Jesus, uma figura, uma alma grandiosa. Quer dizer, teve todas as condições para desenvolver o trabalho dele. Continua. Muito bem. Aos 13 anos, está narrando a história dele, está narrando essa história para Otávio e para Vicente, ou para André Luiz e para Vicente. Aos 13 anos, fiquei órfão de minha mãe. A mãe dele faleceu quando tinha 13 anos. E aos 15, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior, ou seja, os instrutores começaram a aparecer para ele,
despertou a mediunidade dele, começou os chamados. Amigo, está na hora, está na hora. Começou a chegar os avisos, tá na hora, você foi preparado. Lembra da sua missão? Lembra? Muito bem. Por essa ocasião, a mãe dele desencarnou, meu pai contraiu segundas núpcias. E apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, seja uma outra alma bondosa na vida dele, né? Eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Ou seja, a mãezinha dele desencarnou, o pai dele casa de novo com uma alma generosa, que atende ele com todo amor, com todo carinho, cooperação, bondade, e ele começa a esnobar, começa a parecer superior diante dela, se achando superior, desrespeitando-a, etc. Em vão, olha que informação interessante, em vão, minha genitora, a mãezinha dele que morreu, desencarnou, e ele era médium, mandava meu filho, pelo amor de Deus, acorda. Deus mandou uma nova mãe para você aí. Uma nova mãe para você, rapaz. Você está abusando, você está, em vez de agradecer a Deus, está aí agredindo e tal. Em vão, minha genitora endereçou do invisível, a mãezinha dele, apelos sagrados a meu coração. Eu lembro que ela era médium. A mãezinha dele mandava as informações. Meu filho, está aí uma nova mãe para você. Aproveite, agradeça a Deus. Eu vivia revoltado, ou seja, os instrutores apareciam para ele dizendo que ele tinha missão. A mãezinha mandava dizer, a mãezinha aparecia para ele, dando informação, dizendo que a mãe ele respeitar e tal. Né? Eu vivia revoltado, entre queixas e lamentações descabidas. Eu ia reclamando, insatisfeito com tudo, né? Reclamando do mundo, e os instrutores mandando mensagem para ele, e a mãezinha também. Meus parentes, olha só a assistência da espiritualidade. Meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica. Ou seja, a mãe dele era espírita, deu toda a formação a ele. A família encaminhou ele a um excelente centro espírita, receber toda a orientação espiritual evangélica, todo o processo de formação da casa espírita, né? Que a gente já conhece, né? A formação dos grupos de estudo e tal, né? Onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Porque, entenda, a mediunidade dele, desde os 13 que aflorou. Desde que aflorou. Os instrutores começaram a cobrar dele, certo? A mãezinha do mundo espiritual mandava informações. E a família encaminhou ele para um excelente sítio, casa espírita, onde foi recebido com todo carinho, tal. Onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço. A mediunidade já tinha aparecido, né? Entretanto, faltaram-me qualidade de trabalhador e companheiro fiel. O que é, na verdade, qualidade de trabalhador? Desejo de trabalhar, desejo de servir, desejo de renúncia, desejo de amor, desejo de trabalhar para o próximo. Fadado, na bandeira reclamar, etc. E foi queixa, a casa espírita feliz, porque chegou um médium com grandes potencialidades, e nós sabemos o contingente de sofredores que tem, esperando assistência, numa casa espírita, um médium orientado com capacidade, tem a possibilidade de fazer um trabalho gigantesco, de orientação aos encarnados, obsidiados, e os espíritos obsessores, um trabalho gigantesco pode ser feito, e ele vai, e a casa espírita recebe de bons dados, e o camarada enfadado, não queria nada com nada, faltaram qualidade de trabalhador e companheiro fiel, reclamando, nem ajuda nem atrapalha. É o tipo de gente que você não ajuda e ainda atrapalha, é o pior, né? Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliu-me a desagradável pensamento. Veja só que coisa impressionante. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores. E quem eram os orientadores espirituais deles? Os mesmos de lá do nosso lado, de passado 30 anos orientando ele, gente. Os instrutores apareciam a ele tinha mediunidade. Amigo, lembra do nosso compromisso lá? Lembra, tal. E ele duvidava. Duvidava daqueles que passaram 30 anos convivendo com ele. 30. Duvidava. Né? Ainda mais, adorava criticar, além de duvidar dos orientadores, adorava criticar o trabalho dos colegas da casa, dos outros médicos, dos dirigentes, criando desarmonia na casa. Não ajudava e não atrapalhava. Esse é que era nada, né? Compelimos a desagradável estacionamento. Não saía do canto. Atrapalhava o trabalho da casa e tal. Muito bem. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam vocês, continuavam os estudadores amigos, está na hora de começar. Você foi preparado para isso, relembre do nosso trabalho. Mas eu duvidava deles, com a minha vaidade doentia. Que história é essa? Sentindo o rei da cocada preta. Camarada que tinha mediunidade, via os espíritos, tudo, e assim continuava duvidando.
E como prosseguisse os apelos sagrados, ou seja, continuava os apelos à espiritualidade, por mim interpretados como alucinações. E aí, o que é mais grave? O cara passou 30 anos formando, não foi 30 dias, né? 30 dias. Os espíritos que vinham avisar ele eram aqueles amigos dos 30 anos lá, os instrutores. E eles ainda achavam que era alucinação, duvidavam deles. Isso é muito sério. Procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Ou seja, aí ele duvidava dos instrutores, que vinham dizer que eram amigos, parceiros de 30 anos, e o médico disse que o negócio dele estava precisando de sexo, e ele duvidou dos instrutores de 30 anos, mas acreditou no médico, de pronto. Ou seja, a tendência dele era isso. E lembre-se que onde é que ele buscava experiências sexuais? Esse livro foi editado na década de 40, e ele está falando de casos muito antes. No começo do século, onde é que tem experiências sexuais? Os bordéis. E o que é os bordéis? Vamos ver aí nos livros da doutrina de André Luiz, vamos ver. O nível de entidades que estão nos bordéis. Terrível, né? Terrível os ambientes desses. É um processo, ambientes desequilibrados. A possibilidade de quem frequenta esses locais contrair problemas graves, não só de doenças sexuais, mas também de processos obsessivos, é gravíssimo. A gente vai ver vários narrativos disso mais na frente, né? Ou seja, ele que tem uma tarefa iluminativa extraordinária, assistir o próximo, abrir mão de tudo isso para se buscar ambiente dessa natureza. Ou seja, de pronto, o médico falou, já caiu, é como se alguém tivesse vivência, experiência nenhuma, e ele teve. Essa é a história. Ele foi profundamente, não teve o menor cuidado. Então, quando na verdade, Telésforo fala que, o grande problema da falha dos médios é a noção de responsabilidade e recordação do dever, está aí uma prova clara. Ele teve nenhuma responsabilidade. O médico já disse, já foi embora, não contou conversa. Muito bem. Completava, então, 19 anos. E entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. As faculdades sublimes dele, de conhecimento e etc., que ele tinha recebido na casa espírita, e as faculdades de mediunidade e assistência à espiritualidade superior, de tudo, e duvidou todo mundo, mas acreditou no médico. Tem para ser observação aí embaixo. Acreditou no médico cegamente, né? Muito bem. Tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai foi... Ele contou a narrativa dele. Lembra que ele foi para o médico, mas aconselhou a SEC, ele procurou os bordéis e entrou fundo. Quando tinha pouco mais de 20 anos, lembra que a missão dele era receber as 6 entidades com 20 anos? Quando meu pai foi arrebatado da carne pela morte, o pai dele faleceu. Com a triste ocorrência, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Olha, aqui é a missão crucial dele aqui. Com a triste ocorrência da morte do pai, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas. Porquanto, minha madrasta, já a esposa do pai, ao se consorciar com meu genitor, com o pai dela, lhe trouxe para a tutela 3 pequeninos. Ou seja, a esposa do pai dele, a segunda esposa, quando casou com ele, tinha 3 criancinhas que o pai dele adotou. E ele e essa senhora, com o pai dele, de Otávio, teve mais 3. Eram as 6 crianças que ele se comprometeu a receber lá na espiritualidade, que ajudaram ele 30 anos. Porquanto, minha madrinha, ao se consorciar, trouxe 3 crianças. Eu, em vão, a viúva, a esposa do pai, em vão, implorou-me socorro à pobre viúva. Ou seja, a esposa do pai, que tinha 3 irmãos legítimos de Otávio, 3 filhos do pai dele com ela, e mais 3 do primeiro casamento, procurou ele, Otávio, estou precisando de sua ajuda. Lembre-se do começo do século, uma senhora com 6 crianças, gente. Naquela época, se não tivesse o arrimo de uma família, estava numa situação dramática. 6 crianças pequenas. Aquela imagem que tinha lá atrás, no slide, era aquela família. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores. Por que redentores? Porque ao receber essas crianças, ele redimiu dos erros do passado. Ele era o grande beneficiado. Ele ia resgatar o erro dele do passado. E ao resgatar o erro do passado, elevar-se alguma coisa. Diz ele aqui, em vão, diz ele aqui, nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados lá na programação reencarnatória dele. Olha que dramático. Após 2 anos de segunda viuvez, depois de 2 anos que o paizinho dele falece, deixa a viúva com 6 crianças, 3 irmãos legítimos de Otávio e 3 dos outros. Após 2 anos da segunda viuvez, só Deus sabe que ela passou esses 2 anos com 6 crianças pequenas, né?
Minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Já imaginou isso, gente? 6 crianças, órfãos de pai, a mãe é internada no leprosário. Imagina a lepra, se hoje ainda é um problema. Naquela época, no começo do século, Ave Maria. Lembre-se que os leprosos, na época de Jesus, viviam no Vale dos Imundos. Era um ambiente que era tratado como animais. Jogava comida de cima, a família não chegava nem perto. A coisa era tão dramática na época, que quando Jesus curava alguém de lepra, mandava procurar o templo para dizer ao sacerdote que estava vivo. Por quê? Quando alguém contraía lepra, era cortado do livro dos vivos, era dito como morto. Imagina o drama. Então, essa senhora, com 6 filhos de criança pequena, teve lepra e foi internada. Imagine o que essas crianças não passaram. Quer dizer, ele vinha negando o tempo todo. Imagina que ela tenha passado 2 anos cuidando de 6 crianças pequenas. Muito bem. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror. Em vez de chegar a hora de ajudar, nada. De novo, continuou negando, né? Não ajudou a senhora e agora está 6 crianças. Volto a dizer, 3 irmãos legítimos dele, Otávio, e 3 outros que eram, na verdade, filhos da senhora, que era irmão de criação, entre aspas, estou colocando, né? Naquela época, era esse a denominação, legalmente era irmão de criação. Muito bem. Abandonei-o definitivamente, sem refletir que lançara meus credores generosos. Por que credores? Porque deram tudo a ele, ajudaram 30 anos a eles. Meus credores generosos de nosso lar, a destino incerto. Você imagina, abandonar os 6, a sorte, não dá chance nenhuma. E a pobre da mãe lá, eu imagino o coração da mãe, com 6 crianças abandonadas, ela leprosa, sem poder dar assistência. Imagina o drama. Em seguida, dando largas à ociosidade, que não faz nada, tem a história, aquela velha adagem que mente ociosa, a possibilidade de vir coisas infelizes à cabeça, é grande, né? Bem, dando asa ao lado da ociosidade, nada fazia, não se interessava, o chamado dos céus vinha para ajudar, não ajudava ninguém, só queria pensar em sexo, nos bordéis, etc. Cometi uma ação menos digna, imagine que foi essa, e fui obrigado a casar-me pela violência. Ou seja, naquela época, no mesmo século, se alguém tivesse relações sexuais com uma jovem que não tinha tido ainda, era obrigado a casar. Ele fala que teve uma relação menos digna, ninguém sabe nem conta que tipo foi. Mas vamos imaginar que tenha sido até consentido, mas naquela época é obrigado a casar pela violência. E não queriam ficar obrigado a casar, ou seja, foi imposto. Né? Cometi uma ação menos digna, ninguém sabe nem que tipo de ação foi essa. Mesmo assim, porém, persistiram em chamado invisível. Você nunca faltou a chamado invisível. Amigo, lembre dos seus compromissos. Persistiu chamado invisível. Revelando-me a inesgotável misericórdia de Deus. O tempo todo chegar, amigo, e é tempo de retomar o seu trabalho. Lembre de sua missão. Né? Contudo, à medida que olvidava, que esquecia meus deveres, fazia ouvido de mercador, né? Toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. Ou seja, se lá, quando tudo era favorável, ele não atendeu, agora, diante das circunstâncias, obrigado a casar com alguém que ele, em princípio, não tinha amores, etc., a força. Aquele casou pela violência porque não tinha interesse em casar com ela, casou porque uma circunstância, né? E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. Ou seja, ele, na verdade, ele inventou esse tormento. Ele não foi criado por ninguém, foi por ele mesmo. Se a assistência amorosa de Deus teve o tempo todo, chamamentos, etc., etc. Continua. Minha esposa, ou seja, a senhora que ele casou à força na marra, muito inferior à minha condição espiritual, ou seja, era uma criatura de alguma sorte na fase inicial do processo espiritual, atraiu uma entidade monstruosa, olha que coisa de informação, entidade monstruosa, em ligação com ela para tomar o papel de filho. É a colheita dele. Plantou, mal está colhendo agora aí, né, na história. A lei de ação e reação. Ou seja, ela casou e atraiu, ela era uma entidade feliz, também uma entidade grosseira, atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela, como filho. Ela engravidou dele com essa criança. Né? Releguei, diz ele, à rua, 6 carinhosas crianças. As crianças que ele relegou, que eram 3 irmãos legítimos, outro, não eram criaturas negativas. Lembra? São o espírito mais elevado que ele. Dá a entender claramente. Aquelas crianças carinhosas, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas a companheira e o filho, aquela entidade infeliz, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Ou seja, cobraram a fatura, né? Atormentaram-me
ambos até o fim da existência, quando para que regressei, mundo espiritual, desencarnou, mal tendo completado 40 anos. Lembra que eu já falei os 40 anos lá na frente? Você, a aparência que você tem, aumenta que você aparece no mundo espiritual. Roído pela sífilis, é que ele encontrou a sífilis nos bordéis, né? Nos bordéis, né? Pelo álcool, que na verdade nesses ambientes o álcool, o uso de álcool, nós sabemos que é por aí, e pelos desgostos, sem construir nada no terreno do bem. Não obstante o imenso, o gigantesco investimento da espiritualidade dos irmãos, dos amigos, ele não fez nada. Por isso o remorso, por isso o choro dele convulsivo lá durante a palestra de Telésforo. É justificável. Foi uma retumbante queda, né? Quando dizendo, aí André Luiz, em simpatia e fraternidade, abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura, a mãezinha dele, estava lá ao lado dele, essa fotografia aqui daquele lado, entenda-se que do lado esquerdo, André Luiz e Vicente, a mãe e a tia dele de lado, e ele, Otávio, começando e falando, exatamente, narrando a história, né? Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, não chore, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Ou seja, Deus é Pai. Não obstante estarmos caídos, cometemos graves erros, Deus é Pai, sempre estará nos dando a mão para nos soerguer na lama, né? Esse que a mãezinha dele diz. Tenha calma e a coragem. Identificando-lhe o carinho, pensei eu, André Luiz, meditei na bondade divina de Deus, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo na região de além-morte. Ou seja, o amor de Deus não falta em todos os cantos, somos assistidos por ele. Ele quer dizer isso. Não chore, meu caro, André Luiz consolando ele. Você não está... Ah, de Celino, desculpa. Então, isso aqui a gente encerra o capítulo 7. É a história dramática de Otávio. Um médico com todas as possibilidades, com toda a assistência, faliu. Mas só que, para já caminhar, aqui o Cadê Celino. Ele estava no mesmo local, lembra? Nos bastidores do Ministério das Comunicações, no Centro de Mensageiros, terminando a conversa com o nosso amigo Otávio, né? Chega então a Celino, que era outro que estava lá, era outro também, médio falido, dizia, não chore, meu caro, você não está desamparado, está aqui com sua mãe, com sua tia, tá? Dizendo. Além disso, pode contar com o devotamento materno, dizendo, você é mais feliz, você pode contar com o devotamento materno, mas minha mãe não está aqui. É o que a Celino quer dizer, você tem a assistência dos amigos, da mãe, da tia, está aqui, mas eu não tenho. Vive em piores condições do que a sua. Mas não me falta esperança. Ou seja, não obstante a situação ser mais dramática, mais difícil do próprio Celino, ele contou mais esperança, com mais determinação, com mais coragem de enfrentar do que o próprio Otávio. Isso que ele quer dizer. Estou dizendo, sem dúvida, estamos em bancarrota espiritual, tanto a Celino como o Otávio, né? Ele está dizendo. No entanto, é razoável aguardarmos confiantes. Novo empréstimo de oportunidade do tesouro divino de Deus, que nunca falta. Dizendo, Deus não está pobre, Deus nunca falta a seus filhos. Nunca. Deus é Pai misericordioso e bom, que sempre nos dá assistência. Sempre haverá alguém, em nome de Deus, nos ajudando a colocar isso. Voltei-me surpreendido, voltei-me surpreendido e não conhecia o recém-chegado. Dona Isaura, a mãe do colega, fez o obséquio das apresentações. Estão diante de Celino, que partilhara a mesma experiência. Ou seja, tanto a Celino como o Otávio foram médios da última encarnação, quer dizer isso, partilharam a mesma experiência. Os dois foram médios. Fitando-o, triste, Otávio sorriu e advertiu. Não sou um criminoso, diz Otávio, para o mundo, não cometeu grandes crimes, tal, para o mundo. Mas sou um falido para Deus e para nosso lar. Ou seja, ele assumiu, diz Otávio, imensos compromissos em nome do nosso lar. Para, em nome do nosso lar, assistir os filhos de Deus aqui na terra e faliu. E diante de Deus. Ele tinha assumido um grande compromisso que não era um criminoso para o mundo, mas certamente, aos olhos de Deus, ele deixou de cumprir a missão imensa. Sejamos, porém, lógicos, revidou Celino, tentando consolar Otávio, parecendo mais encorajado. Você perdeu a partida porque não jogou. O que quer dizer com isso? Você foi com a missão sublime para trabalhar com o médium, mas fez o vídeo mercador, não trabalhou. Está dizendo isso. E eu perdi o jogo desastradamente. Ele jogou, ele trabalhou, só que fez o trabalho errado. Deixa claro logo no ponto.
está dizendo que Otávio tem a oportunidade de desenvolver o trabalho como médio, não cumpriu, mas ele fez erradamente. Tive 11 anos de tormento nas zonas inferiores. Ou seja, a Celina está dizendo que passou 11 anos depois que voltou da zona inferior. 11 anos, né? Sua situação não reclamou esse drástico. Mesmo assim, confio na providência. Ou seja, a Celina está muito mais encorajada do que Otávio. Cada um de nós tem a experiência que lhe é própria. Nem todos ganham mas nas provas terrestres, diz Vicente. Vicente também com um propósito de consolá-lo, de consolar também Otávio, que estava mais choroso, sabe essa história. Cada um tem a experiência que lhe é própria. Muito bem. Depois de concordar, trazendo à baila o meu caso próprio, objetei. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência da Celina. André Luiz pediu que a Celina contasse também a sua história, que seria muito importante para a formação dele e do próprio Vicente. Né? Estou dizendo. Teria sofrido o mesmo acidente que o Otávio? Você teria tido ele a mesma dificuldade, teria falido o mesmo ponto do que Otávio? Seria as indagações de André Luiz. Muito bem. Creio de grande aproveitamento penetrar nessas lições, disse André Luiz. No mundo, não compreendia bem o que fossem as tarefas espirituais, André Luiz dizendo. Mas aqui, a nossa visão se modifica. Ou seja, André Luiz está dizendo que quando chegou no mundo espiritual, a compreensão das tarefas espirituais era muito maior. Ele, na Terra aqui, ignorava a dimensão do trabalho que era feito na espiritualidade, o trabalho dos filhos de Deus assistindo os filhos de Deus assistindo, o homem assistindo pelo homem, os emissários de Deus assistindo. Quando ele dizendo, há que cogitar o nosso futuro eterno. Ou seja, lá no espiritual ele teve a compreensão da imensidade que era o trabalho. O futuro eterno precisa de um trabalho muito forte. A Celina sorriu e obtemperou. Minha história é muito diferente. Ele está dizendo que a história dele é diferente da de Otávio. Ele já disse lá atrás que Otávio perdeu o jogo sem jogar. Ele jogou e perdeu, ou seja, ele fez errado. Aí começa a narrar a história dele. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais grave. Está dizendo que a história dele foi pior do que Otávio no julgamento dele. E, atendendo às expectativas, prosseguiu da rama. Ele começou a contar a história dele agora, o Celina. Também partiu do nosso lar. Ou seja, ele saiu, teve a mesma formação que Otávio lá no nosso lar, no Centro Mensageiro, mesma coisa. Também partiu do nosso lar, no século findo, após receber valioso patrimônio instrutivo dos assessores. Deixar claro que ninguém desce a terra para cumprir uma missão dessa, gente, sem um laborioso trabalho de formação. Volto a dizer, vão trabalhar com os bens da alma, é algo muito precioso, não se improvisa em algo assim. Nós já vimos que as tarefas, quanto mais elas são importantes, mais é feito um trabalho substancioso de formação, de acompanhamento, de instrução. Tudo é dado no sentido de que se tenha êxito. A gente viu o trabalho, todo o acompanhamento feito a Otávio, e para ele não foi diferente, não. Muito bem. Segui enriquecido de bênçãos, ele teve toda sorte de ajuda, ele teve também. Quando eu dizendo, uma das beneméritas e ministras da comunicação presidiu em pessoa. Imagina, a formação dele, ele era tão promissor que uma própria ministra do Ministério das Comunicações acompanhou para a passo a formação dele. Imagine como, na verdade, era promissor o trabalho dele. E como é que é feito isso, gente? É assim só por agrado? Não. Esses ministros e esses instrutores têm toda uma informação do acompanhamento e as potencialidades desses espíritos. E acreditou que ele podia fazer um bom trabalho. Não? O ministro da Comunicação presidiu em pessoa as medidas atinentes à minha nova tarefa, que foi estabelecida. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Ou seja, também, como Otávio, tudo foi feito de preparação no Ministério, na fase pré-reencarnação, no Ministério do Auxílio. Ou seja, tudo que foi feito para o Otávio foi como ele também. Assistência do mensageiro, uma família generosa que receber, tudo do mesmo jeito. Após formular grandes promessas aos nossos maiorais, ou seja, aos instrutores de nosso lar, aos ministros do nosso lar, parti para uma grande cidade brasileira, uma das grandes cidades brasileiras, em serviço da nossa colônia. Ele foi a serviço da colônia, fazendo esse papel importante. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ora, aí foi a diferença de Otávio. Porque se ele for trabalhar no campo da mediunidade, iria casar, e Otávio não. Não deixa claro, mas é muito possível que Otávio teve uma falha muito grave, precisaria se corrigir isso. Que se foi motivo de queda na encarnação passada, é possível o caso Otávio não ia renovar já como uma forma de resgate. Já ele não, Otávio não, recebeu
casamento estava no roteiro de minhas ações. Ruth, minha devotada companheira, certamente já de outras reencarnações, incumbir-se-ia de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Ou seja, e uma companheira meritória, colaborativa e ajudar ele na tarefa. Ou seja, uma ajuda muito importante, né? Cumprida a primeira parte do programa, opa, aqui já vou ter, cumprida a primeira parte do programa, ou seja, reencarnou, passou a formação, casou, aos 20 anos de idade, fui chamada à tarefa mediúnica, sabendo do enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Ou seja, aos 20 anos começou a chamada espiritualidade, os instrutores começaram a aparecer, ó, Celina, está na hora de começar o seu trabalho, o chamamento, né? Recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Os benfeitores, os instrutores estavam o tempo todo amparando e chamando, convocando para a tarefa, né? O tempo todo, aos 20 anos. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinário, ou seja, foi ele, do mesmo jeito, tomar todas as providências de espiritualidade, encaminhado ele a uma casa espírita séria. Ele foi recebido numa casa espírita com um grande entusiasmo, porque, está dizendo aqui, tinha vidência, era um médium, olha, era vidente, tinha audição e psicografia. 3 tipos de mediunidade importantíssimos. Imagina uma casa espírita, séria, um trabalho importantíssimo, um trabalho de desobsessão, recebe um médium com tantas faculdades. Então, ele foi recebido pelos companheiros da casa espírita de forma, de uma alegria imensa, com a satisfação, vislumbrando a potencialidade que ele tinha de fazer um trabalho maravilhoso, né? Que a vidência, a audição e a psicografia, que o Senhor me concedera por misericórdia de Deus. Por que misericórdia de Deus? Porque era mediunidade de prova. Ele não conquistou essa mediunidade, né? Constituíam decisivos fatores de êxito em nossa atividade. Ou seja, essas 3 mediunidades, bem direcionada à mediunidade com Jesus, ou seja, trabalhada dentro dos critérios que estabelece a boa nova de Jesus, seria uma ferramenta magnífica de assistência a milhares de criaturas que acorrem às casas espíritas em busca de socorro, né? Ou no campo da mediunidade da psicografia, e de mensagens consoladoras, ou de livro, enfim, é uma possibilidade imensa. Quando eu dizendo, a alegria de todos era indecedível, tanto da família, que via nele a potencialidade de um trabalho maravilhoso, como da casa espírita. Todos estavam muito felizes com essa possibilidade. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico que ele recebeu, tinha toda a formação do mesmo jeito que o outro, toda a lições maravilhosas evangélicas, toda a formação, inclinei-me a transformar minhas faculdades mediúnicas em fonte de renda material. Vendeu a mediunidade. Esse que é o grande problema. Lembrando que Jesus falava, dá de graça o que recebeu de graça. Que a mediunidade é coisa santa, de Jesus. Está no Evangelho isso. A mediunidade é coisa santa. Aquilo que nos é dado com o propósito de fazer o bem, ser o medianeiro dos planos, não pode ser cobrado nunca. E ele vendeu por isso, o interesse material. Inclinei-me a transformar minhas faculdades, faculdade, vidência, audição, psicografia, em fonte de renda, vender. Virou uma cartomante da vida, né? Utilizou-se, começou a trabalhar com as entidades das sombras, né? Não me dispôs a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, desde que quando ele começasse a desempenhar suas tarefas, né? Mostrando resignação, coragem, renúncia, os recursos viriam, como é de praxe. Todos os médios que trabalham, ninguém passa fome. Os recursos vêm, mas você tem que, na verdade, mostrar o seu trabalho. Após meus testemunhos de trabalho, esperar os abundantes recursos que vinha mais tarde, porque após os meus trabalhos, meus testemunhos do trabalho, e provoquei eu mesmo, ou seja, antecipei a coisa, né? A solução dos problemas. Lucrativo. O negócio dele era ganhar dinheiro. Por isso que ele fala que, na verdade, o Otávio perdeu o jogo sem jogar, mas ele jogou. Jogou errado, né? Vendeu a mediunidade. Não era o raciocínio dele. Não era o meu serviço igual ao dos outros? Não recebi os sacerdotes católicos romanos, os padres, esse dinheiro? E a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos? Os pastores não recebem também? Esse é o raciocínio dele, imagine só. Se todos pagavam os serviços do corpo, ou seja, o médico recebe o salário por trabalhar, para curar o corpo, etc., que razão haveria para fugir o pagamento do serviço da alma? Esse era o raciocínio dele, você imagina. Ele achava muito lógico. Os padres não recebem dinheiro, os pastores não recebem dinheiro, o médico recebe para tratar o corpo, porque quem percebe essa alma não deve ser remunerada. Ou seja, ele ignorou todos os assistentes, todo o estudo que foi feito na casa espírita, toda a formação que teve
no mundo espiritual, todas as lembranças que os emissários de amor vinham trazer a ele ignorou tudo, por conta própria. Amigos inscientes, ou seja, ignorantes do caráter do segredo da fé, os ignorantes colocaram, rapaz, está certo. Aprovaram as condutas egoístas. Aprovaram aqueles ignorantes, né? E ele levou em consideração isso. Admitiam, no fundo, o trabalho essencial era admitíamos todos nós que o trabalho, no fundo, era dos encarnados. Da mediunidade, o trabalho não é feito por nós, isso é apenas um medianeiro de dois planos. Mas também havia colaboração minha, pessoal, como intermediário, porque devia ser justa a remuneração. Dá de graça, que de graça receber, dizia Jesus, né? Mas ele botou na cabeça isso, não obstante todas as orientações, vamos ver mais à frente, dos colegas da Casa Espírita, dos instrutores, ele ignorou tudo. Debalde, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando o melhor caminho, ou seja, os instrutores que trabalharam na formação dele por tantos anos. Meu amigo, acorda, pelo amor de Deus. Lembre que sua tarefa é enxugar lágrimas, sua tarefa é entender os filhos de Deus que estão em dor pelo mundo, levar esperança, não de dinheiro, pelo amor de Deus, acorde, sua missão é essa. Ou seja, os instrutores, os mesmos que formaram ele tantos anos no mundo espiritual, vinham acordar e ele achou melhor ouvir os ignorantes. Porque lá os inscientes deram esse aconselhamento, não tinham noção, não tinha orientação, não tinha formação religiosa, era ignorância, disse, não, ganhar dinheiro é muito bom. Mas ele, ouvindo essas informações dos instrutores espirituais, se ignoraram. Em vão, companheiros encarnados chamaram os esclarecimentos oportunos. Os colegas da casa, os dirigentes da Casa Espírita, os médios, amigo, acorda, pelo amor de Deus. Lembre-se que isso aqui, essa mediunidade, é dado para você servir o próximo. Jesus já colocava isso. Lembre das responsabilidades disso aí, lembre das consequências disso. Ou seja, os espíritos instrutores vinham alertar para ele, os dirigentes da casa vinham falar isso para ele, mas não abriu mão de jeito nenhum. Agarrei-me ao interesse inferior, né? E fixei o meu ponto de vista. Acabou-se, não viu ninguém, né? Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. E quem pagar, tem essa história. Ficaria à disposição deles, desde que pague. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres, se desvalido da sorte. Pagava menos um pouquinho, tirar um pouco da culpa, né? E meu consultório se encheu de gente. Ora, o camarada que tem 3 faculdades mediúnicas extraordinárias, começar da consulta, imagina, a turma procura essas cartomantes da vida aí que não tem essas possibilidades todas. Imagina um cara com tantas possibilidades vindo a uma casa espírita consciente, importante, lá. Aquele médium, aquela casa importante, imagine. Um camarada com um médium imagina da mansão do caminho, que se desvia, começa a vender a mediunidade, não falta de gente querendo ter interesse em pagar para receber os conselhos, né? Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas, construção de doença, e solução de negócios materiais. Você, pagando, topava qualquer coisa. Grande número de famílias abastadas, que tem muito dinheiro, tomou-me por consultor habitual. Qualquer coisa, ia buscar ele, né? Para todos os problemas da vida, tudo. Fazia tudo era serviço. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram distantes. Tudo aquilo que ele recebeu de formação na casa espírita, até chegar ao posto de um médium da casa, é importante ter isso. E mais a formação de muitos anos no mundo espiritual, baseados na boa nova de Jesus, foi tudo no lixo. Tudo ficou de lado por causa do dinheiro. O interesse do dinheiro foi maior. Não mais a escola da virtude, que ele passou a vida inteira se preparando para, nem a escola do amor fraternal, da edificação superior. E sim, a concorrência comercial. Agora, qualquer palpite de negócio era com ele mesmo. As ligações humanas, legais, ou criminosas. Se alguém fosse lá saber qualquer coisa de um crime vai dar certo, não vai dar certo, fazia qualquer consulta. Não tinha nenhum filtro, né? Os caprichos apaixonados, ser um consultor de namoro, os casos de polícia, imagina, de crime de tal, ele topava tudo. E todo um cortejo de miséria da humanidade em suas experiências menos dignas. Você esqueceu que a mediunidade é um trabalho sublime, desde que baseado no Evangelho de Jesus. A mediunidade com Jesus, como diz André Luiz. Se você, na verdade, não trabalha a mediunidade sem Jesus, você dá aso a atrair um monte de espíritos infelizes. Os processos obsessivos virão. E mais, a perda da mediunidade, já que é uma mediunidade de prova, é dado um empréstimo, essa mediunidade é colocada, não pode ser retirada. Essa é a questão.
transformara-se completamente a paisagem espiritual do que rodeava. Se antes os espíritos sublimes estavam ali para ajudar nas tarefas de consolação, de amor e de fraternidade, na hora que começa a fazer trabalho de discurso, a espiritualidade sublime foge. Vem quem? Os espíritos infelizes que têm sintonia com esse ambiente. A força de me cercar de pessoas criminosas que iriam pedir consultas por questões de ganho sistemático, de dinheiro, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes, os criminosos, etc., encarceraram-me em sombria cadeia psíquica. Ou seja, foi atraído a presença infelizes. Quando tem, na verdade, as sombras, a luz não está presente, né? Por sintonia, chama-se de gente. Cheguei ao crime de zombar do evangelho de nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente quantidades perniciosas. Quem que é chamado na hora que chega alguém com a ideia criminosa? As entidades criminosas, por sintonia. Então, nessa turma, as entidades infelizes e criminosas que vinham em atendimento ao chamado dos consulentes dele, da turma que ia lá pedir conselho, pedir orientação, né? A sintonia. E foi essa turma que chegou para estar ao lado dele. O processo obsessivo começou a rolar, né? Que se interessavam por eles nos planos invisíveis, ou seja, a turma do plano invisível é atraída pela turma do plano invisível, que ia lá pedir consulta a ele, né? E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos, ou seja, a mediunidade foi retirada, passou a ser um mero palpiteiro. As entidades espirituais felizes se afastaram, e ele passou a ser, então, fruto dessas entidades infelizes que tinham sintonia. Nesse momento que ele estava narrando isso, nesse momento os olhos do narrador, de Arcelino, cobriram-se de súbito vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes de lacerações, ou seja, as reminiscências, as recordações do passado, trouxe, de repente, uma perturbação imediata para ele. Mas a morte, diz Arcelino, chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia, ou seja, ele estava com a fantasia, a missão que ele veio trazer foi outra, certo? Ele estava travestido de um médium para o bem fazendo mal, né? Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, ou seja, que ele desencarnou, a ronda escura dos consulentes criminosos, a turma que vinha procurar ele para saber as informações sobre o quadro criminoso, que me haviam precedido no túmulo aqui, desencarnaram antes dele, rodeou-me a reclamar palpite e orientação na natureza inferior. Quando você no mundo espiritual, a turma que era acostumada a pagar ele pelas consultas, estava lá ao lado dele. E aí? E aqui, como é que está minha turma lá? Como é que está meus negócios? Imagina aí a perturbação no lado de lá, né? Primeiro está no ambiente, chama-se infeliz, né? Aquele notícia dos cúmplices encarnados, dos crimes, etc., do negócio. De resultados comerciais, como é que está a situação do meu negócio? Como é que está? De soluções atinentes a ligações clandestinas, tudo quanto é tipo de coisa errada. A turma que tinha desencarnado antes dele estava lá querendo saber notícias. E ele, nesse processo dramático, ele lembra que ele passou um tempo na região das Umbralinas, gritei, chorei, implorei, passou 11 anos lá, né? Mas estava algemado a eles, por sintonia, né? E eles por sinistros elos mentais, que construí durante todo esse período que ele passou, atendendo esses negócios escusos, usando a mediunidade, em virtude da imprevidência, olha que importante, da imprevidência, foi imprevidente na defesa de meu patrimônio espiritual. Ou seja, o maior patrimônio que a gente pode levar, e só o que ter, aquele que a traça não come, ferrugem não corre, como diz Jesus, essa ações no campo do bem. Esse é o grande patrimônio que tem, o patrimônio espiritual, o bem que a gente faça aos outros. E ele foi imprevidente, deixou esse patrimônio descoberto e se ligou à questão dos interesses só materiais, esqueceu, negligenciou o patrimônio espiritual e está colhendo aí o fruto disso. Durante 11 anos consecutivos, espiei a falta, passou 11 anos lá sofrendo ao lado dessa moçada que com ele contrariou esses grandes dívidas. Espiei a falta entre eles, com a turma, entre o remorso e a amargura. Você imagine, porque lá ele teve a noção de que efetivamente teve toda a assistência, passou os segundos anos preparando, o sentimento de remorso imenso, o sentimento de ter perdido uma oportunidade muito grande. Por isso a dor imensa dele. Não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas indo aos circos carnais para servir as criaturas de Deus, que esse era o papel dele, enxugar lágrimas, assistir os infelizes, os amores e plantar esperanças. Essa era a grande missão do medianeiro,
da mediunidade com Jesus, nossos irmãos, auxiliando-os, aos infelizes, aos ignorantes, no crescimento espiritual com Jesus, essa era a missão, apenas viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Ou seja, gerou, além de ter feito bem, já fez o mal a muita gente, isso que está colocando, né? Por isso, o remorso dele era imenso, a amargura grande. Não tenho desculpas, diz ele, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, diz ele, porque não me faltou assistência divina. Ou seja, os instrutores iriam o tempo todo, amigo, acorda para a sua missão. Portanto, o Tribunal da Consciência é o mais inclemente de todos, cobrando dele o sentimento imenso de culpa que ele tinha, né? Bom, e aqui a gente encerra exatamente esse capítulo. Eu sei que o tempo passou um pouquinho, mas eu queria só para a gente encerrar o estudo de hoje, se não tiver perguntas. Lembra que eu falei a semana passada da importância daquela obra de Chico, das mensagens que recebia lá na Fazenda Modelo, né? Na obra chamada Deus Convosco, que era daquelas mensagens psicografadas que ele recebia no culto do lar, lá na Fazenda Modelo, na casa do seu Rômulo Joviano. Muito bem. Só para ver aqui algumas matérias, algumas psicografias que chegavam naquela época, para entender. Aqui, quando ele... É só duas transparências e termina já, está terminando. Aqui, quando, na verdade, ele, dessas psicografias lá na casa do seu Rômulo Joviano, quando ele ainda ia receber nosso lar, a primeira comunicação que veio de Emmanuel, preparando-o para o trabalho que iria iniciar. Diz ele aqui, diz Emmanuel, quanto ao novo trabalho em início, sei que está começando, é isso mesmo? Quanto ao novo trabalho em início, que está começando a receber o livro Nosso Lar, não desejo comentar demasiadamente o assunto, ou seja, o conteúdo do livro, para que as vibrações gerais se façam sentir quando a obra estiver segura. Ou seja, essa obra está sendo ainda gestada e mandada, ou seja, a gente estava ainda em elaboração. Mas não posso deixar, diz Emmanuel, de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. Ou seja, é algo muito importante que está vindo. A coleção que está vindo, a vida do mundo espiritual, terá uma importância educativa profunda, isso que Emmanuel está dizendo. E tem uma segunda aqui para encerrar, que é o seguinte, ainda, da colônia de transição, que é nosso lar. Verificarão vocês futuramente, verificarão conosco, vamos verificar, a excelência de semelhante serviço, porque o autor, que é André Luiz, pretende oferecer a todos os detalhes possíveis de sua permanência na colônia de transição. Por que possíveis? André Luiz não estava autorizado a dizer tudo, só nos adiantava aquilo que era necessário para o nosso processo de aprendizado. Muitas coisas foram trazidas do mundo espiritual. E ele dizia, inclusive, lá na abertura do livro. Tudo que veio para nós era que tinha importância no nosso processo de educação. Aquilo que não tinha, que você intimidar, que dá medo, não ia trazer. Volto a dizer, todas essas obras, está lá dito, foi pensado por 12 sábios do mundo espiritual, dentre eles Sócrates. Então, foi algo muito bem planejado, visando o despertar do homem, a educação do homem, né? Então, todos passivos de sua presença na colônia de transição, entre milhares de colônias. Então, quando a gente pensa no nosso lar, então só pensa só tem nosso lar. Milhares, ele não fala que tem milhares de colônias dessa natureza, ao exemplo do nosso lar. E diversas entre si, cada colônia é diferente uma das outras, cada um com um tipo de tarefa diferente. Quanto aos pormenores de organização que rodeiam a Terra. Está dizendo que ao redor da Terra tem milhões de colônias, e cada um com suas funções, não só tem nosso lar, porque quando lê nosso lar, a gente só pensa em nosso lar, não. Está nos dizendo, olha, vem algo muito importante para a educação do ser. Essa coleção que está vindo é algo muito importante, mas conta apenas alguns detalhes de uma colônia, dentre as milhares que existem. Essas duas, para a gente acompanhar para a passo, só para vocês entenderem a beleza, como foi gestado os livros, como foi pensado os livros e depois os livros. Meus irmãos, é isso.